Vamos lá, vamos para as informações. Recapitulando, o Flamengo, nos últimos dias, comunicou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado nesse domingo, dia 22. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz, você faz parte da história do Mengão. E estava lá esse post nas redes sociais, publicado no dia 22 de novembro, ou seja, quase uma semana. Estamos no dia 28 de dezembro. De lá para cá, muito se falou sobre Davi Luiz podendo ir para o Vasco, inclusive o próprio Davi Luiz falou sobre isso também hoje lá no evento. O interesse do Fortaleza que eu trouxe, e de fato o Fortaleza tem interesse, o próprio Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, abriu as portas para o clube. Então, de lá para cá, não se falou mais sobre a saída do Davi Luiz. Aí hoje, o Davi Luiz, antes do evento do Jogo das Estrelas, fez uma publicação em vídeo agradecendo a passagem dele pelo Flamengo. E eu vou até ler aqui a aspa dele certinha, que eu achei sensacional, que ele diz o seguinte: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Tudo bem. E aí, chegou o momento lá do Jogo das Estrelas. Antes de a bola rolar, os convidados, os jogadores, ex-jogadores, enfim, passam ali por uma zona mista e o Davi Luiz passou. Ele foi questionado sobre a saída do Flamengo. E ele disse: vou ser bem sincero, com a outra diretoria eu já tinha um acordo verbalizado que eu ia ficar. A gente ia ter essa conversa depois do campeonato. Tentei ser o máximo possível respeitoso e agir da maneira correta. A única vírgula de chateação que eu fico é que, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador. Se eu não tivesse rede social, não saberia que meu contrato não foi renovado. Ninguém da nova diretoria teve esse contato de homem para homem. Comigo é muito fácil resolver, é preto no branco, não tem cinza. Eu merecia essa parte mais franca da nova diretoria. Pessoas que vão continuar também tinham meu contato. Acho que deveria ser feito de maneira diferente. Ou foi feita de forma intencional ou amadora. Todos os funcionários merecem uma conversa direta com o seu líder. Beleza. Davi Luiz falou isso. Inclusive, ele foi questionado sobre a possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Abre aspas. Não chegou nada formal do Vasco. Nem falei com o meu empresário. Mas está me ligando e eu falei para ele não encher meu saco. Eu quero curtir com a minha família e a partir do dia 1º você fala comigo. Mas eu acho que não aceitaria jogar no Vasco ou em qualquer outro rival carioca por tudo que vivi no Flamengo. Fecha aspas. Beleza. Davi Luiz soltou essa bomba lá na zona mista e aí, desde então, está todo mundo massacrando a nova gestão. Presidente BAP, falta de respeito. Só que, gente, o meu papel como jornalista é ouvir todos os lados. Após essa declaração do Davi Luiz, eu fui conversar com várias pessoas que fazem parte da nova gestão do Flamengo. E todas, sem exceção, me garantiram que sim, que o empresário do atleta foi comunicado. Entrei em contato com pessoas que administram a carreira do Davi Luiz. Eles entraram em contato com Júlio Taran, que é o principal empresário de Davi Luiz. Não é Juliano Bertolucci, como muita gente está dizendo nas redes sociais. O Júlio Taran, ele trabalha com o Juliano Bertolucci, no escritório de Juliano Bertolucci, pode até ajudar eventualmente em uma transferência do Davi Luiz, se reuniu até mesmo com o próprio Flamengo na ocasião, quando o Davi Luiz fechou com o Flamengo, mas o empresário principal do Davi Luiz é o Júlio Taran. E as pessoas do Flamengo, da administração do Flamengo, da diretoria do Flamengo, da nova gestão do Flamengo, garantem que Júlio Taran foi comunicado da não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz. O que mais me chama atenção também, mentira, não é o que mais me chama atenção, mas o que me chama atenção também é o Davi Luiz confessar e revelar que ele tinha um acordo verbal com a gestão de Landim para a renovação de contrato do Davi Luiz. Gente, seria mais um erro da gestão do Rodolfo Landim. Seria mais um erro. Eu adoro o Davi Luiz, tá? Eu adoro o Davi Luiz, todo mundo sabe aqui que eu, pessoalmente, eu sou muito fã do Davi Luiz.
E, na boa, eu gostei demais da passagem dele pelo Flamengo, esperava mais dentro de campo, beleza, mas foi um cara íntegro a todo momento, do primeiro ao último dia. Um cara super respeitoso com o Flamengo. Mas o Landim iria renovar com ele. Ele tinha esse pré-acordo. E aí, de repente, ele não tem o contrato renovado. Beleza, mas a nova gestão não é obrigada a renovar, porque ele tinha um pré-acordo com a outra gestão. Pelo contrário, eu só acho que a nova gestão deveria comunicar. E eles garantem, todo mundo que eu ouvi, garante que o empresário do atleta foi comunicado antes da publicação nas redes sociais. Tudo bem, poderiam ter ligado para ele, mas beleza, ao menos ligaram para o empresário e é isso que eles garantem. Então, de um lado, a gente tem o Davi Luiz dizendo que não foi comunicado em nenhum momento e que, ao mesmo tempo, dizendo que não quer nem conversar com o empresário. Do outro lado, a gente tem um Flamengo no off, garantindo que sim, que o empresário do jogador, Júlio Taran, foi comunicado da decisão de não renovar o contrato dele. Temos os dois lados da moeda. E no meio tem o José Boto, que chegou ao Rio de Janeiro nesse sábado, vai conceder entrevista coletiva na segunda-feira, e tem o primeiro pepino, digamos assim, à frente do Flamengo para administrar. Ele vai ter que administrar isso. Ele vai ser questionado sobre isso. E o José Boto é um cara que tem uma ligação super direta na carreira do Davi Luiz, porque foi ele quem achou o Davi Luiz no Vitória e levou para o Benfica, quando o Davi Luiz era um desconhecido no futebol brasileiro. E o José Boto, ele vai falar sobre isso, eu não tenho dúvidas. Até porque ele será questionado sobre essa situação. E o BAP estará ao lado dele na entrevista coletiva. Eu tenho certeza que o BAP, pela personalidade dele, ele vai pegar o microfone e vai responder ao jornalista falando sobre o assunto. Não vai fugir da pergunta. Pelo que eu conheço do BAP aí nos últimos anos de Flamengo, duvido ele fugir da pergunta. Então, a gente tem aí os dois lados. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Quem está certo, quem está errado? Eu não acho que nenhum lado está mentindo. Acho que talvez possa ter tido um erro de comunicação, mas eu não acho que as pessoas do Flamengo, todo mundo ali, iriam combinar em um grupo de WhatsApp, ó, vamos mentir para o Vene, vamos dizer sim que falamos com o empresário. Não acho isso. Acho que pode ter acontecido um erro de comunicação, mas estou trazendo os dois lados da moeda. E vocês? Vocês acham que quem está certo, quem está errado? Eu quero a opinião de vocês. E lembrando, pessoal, o Boto, ele não foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, foi direto para o Maracanã. Lá ele conheceu as estruturas do Maracanã junto com o BAP, foi recebido por Zico, Andrade, e ele só vai ao CT Ninho do Urubu na manhã desse domingo. E aí ele vai conhecer as estruturas, conversar com os funcionários, tá bom? Então, o projeto Flamengo 2025 está a todo vapor. Valeu, galera? Beijo para vocês, forte abraço, fui!